Quem tava com saudade da sua sumida preferida? Vocês. Bem, vou arrastar vocês pra fazer esse vídeo, né? Só um segundinho. Guardando aqui. Eu vou guardar aqui meu queridíssimo. E hoje não vamos jogar Roblox. E sim, ir lá no Ibispaint fazer o nosso queridíssimo JH. Eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Cadê? Qual é o... Tá aqui. Editar. A gente vai fazer ele, galera. Versão chibi, por causa que eu não sei desenhar realismo. E nem homens. Ou garoto, sei lá como vocês preferem chamar. Olhe pra sua... Eu lembro muito bem dele de cabeça, só tô usando um pouco de referência. Saudade daquele final que era mais fumante porque sim. Ai, Deus, eu amo esse finalzinho, eu não sei porquê. 10 anos de perseguição procurando erros de... Vamos usar IA na G6 de My Little Pony? Como vocês devem saber, recentemente anunciaram a 6ª geração de My Little Pony e já até revelaram os novos designs das personagens. Junto com as imagens, soltaram 2 músicas. A primeira sendo a música tema dessa nova geração e a segunda uma música chamada Stay Curious, ou Continue Curioso. E bom, não são as melhores músicas do mundo, mas também não são tão ruins assim, vai. A gente já teve coisa pior. O problema mesmo está na primeira música, pois muita gente começou a espalhar que poderia ser uma música de inteligência artificial. Bom, também estavam dizendo que as imagens dessa nova geração eram de IA. Só que nesse caso as provas são muito fracas. E eu não acho que a IA chegue nesse nível de detalhamento. Porque independente do quão realistas forem, esses desenhos de IA sempre tem algum detalhe meio bugado que deixa muito óbvio que é inteligência artificial. O que não é o caso aqui. Só que no caso da música é até difícil defender porque realmente parece um pouquinho aquelas músicas de IA que tem no TikTok. E assim, de uns 2 anos pra cá, My Little Pony passou a ajudar outras pessoas com atitudes parecidas com as de quando ela era jovem. Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, Equestria Girls tinha um potencial gigantesco para explorar melhor o universo em que essa franquia se passa. Pois isso não aconteceu, já que com o tempo pararam de focar na história. E isso deixou muitas pontas soltas, mistérios e perguntas não respondidas. Como, por exemplo, o paradeiro dos pais da Sunset Shimmer. Pois afinal, a filha deles fugiu para outra dimensão, mas eles nunca deram um sinal de vida sequer, tanto em My Little Pony quanto em Equestria Girls. Então os fãs tiveram que criar algumas teorias bem específicas para justificar a ausência deles. As 2 primeiras teorias, ambas envolvem a Princesa Celestia. Uma coisa que já ficou tão clara quanto a luz do dia, tanto no Equestria Girls quanto nos quadrinhos, é a relação que a Sunset Shimmer tinha com a Celestia. Pois afinal, toda a série, independente se ela for boa, ruim, famosa, desconhecida, animação ou live action, sempre vai ter erros. Seja os erros de animação ou erros de continuidade, os famosos furos de roteiro. E com My Little Pony não seria diferente, pois como a série tem muito episódio e a cada temporada eles estavam mudando de roteiristas, a série teve muitos erros de continuidade. Tipo quando a Sunset Shimmer conseguiu ativar a magia do elemento da mágica, sendo que já foi explicado que os elementos da harmonia não funcionam separadamente. Mas tiveram alguns erros que não são muito bem erros. Seja porque eles foram corrigidos eventualmente, ou então porque eles sempre tiveram justificativa. Então hoje vamos falar sobre mais erros de My Little Pony. É só um parênteses aqui. Eu nunca reparei o quanto vocês gostam desses vídeos que eu faço de erros em My Little Pony.
Tipo, alguns dos vídeos mais visualizados do meu canal são sobre erros em My Little Pony. Hello, Crystal Ponies! Aqui é a Laura Melipeleal e hoje vamos falar sobre erros de My Little Pony. Erros, entre aspas, pois eles têm uma explicação. Um conceito bem interessante em A Amizade é Mágica que nunca foi aprofundado nas outras gerações de My Little Pony é o surgimento das Cutie Marks. A maioria dessas informações sobre as marcas foram explicadas em episódios focados nas Cutie Mark Crusaders, pois elas são crianças e a maioria dos pôneis ganham suas marcas ainda na infância. E uma personagem frequente nesses episódios é a Silver Spoon, junto com a Diamond Tiara, ficam perturbando e fazendo bullying com as cruzadas por elas ainda não terem marcas. E a Silver Spoon exibe tanto o fato dela ter uma marca que era inevitável que surgissem algumas perguntas. Pois a marca da Silver Spoon é uma colher de prata, e o nome dela significa colher de prata. Mas se os pôneis não nascem com marcas, como os pais da Silver Spoon sabiam que ela teria essa marca para dar esse nome? Então eu mesma até um tempo atrás achava que isso foi um furo de roteiro, pois os pôneis não nascem com marcas. Então como os pais dela sabiam que ela teria uma marca de colher de prata ao dar esse nome para ela? E supondo que ela ganhou essa marca por gostar muito de algo relacionado a prata ou colheres de prata em si, como os pais dela sabiam que esse seria o interesse dela no futuro, ao ponto de darem seu nome em homenagem a esses objetos? Mas eu descobri que eu estava sendo bem idiota por questionar isso. Pois teve um inscrito que comentou uma informação bem importante há muito tempo atrás num vídeo que eu fiz apontando esse erro. E eu percebi que a sacada por trás do nome dela, na verdade, é genial. Pois a gringa existe a expressão Born with a silver spoon in your mouth, ou nascido com uma colher de prata na boca. Essa frase é usada para se referir a uma pessoa que já nasceu em uma família rica, alguém que é muito privilegiada financeiramente desde que nasceu. É praticamente a versão estrangeira da expressão berço de ouro que a gente fala aqui no Brasil, tanto que as duas frases têm o mesmo significado. Então, isso indica que a Silver Spoon veio de uma família rica, e a própria família dela exibe isso ao colocar esse nome na filha. A Cutie Mark da Silver Spoon representa o fato dela ser rica, e a personalidade dela é baseada nisso, o que sinceramente não é tão surpreendente assim. Eu consigo comprar tua família inteira. No episódio As Crônicas da Marca Especial, durante o flashback de como a Pinkie Pie ganhou sua Cutie Mark, ela dá uma festa para seus pais e suas duas irmãs, mesmo a Pinkie Pie tendo 3 irmãs, a Maldy nem apareceu lá. Mas no episódio Orgulhosa Pinkie, mostra uma foto desse mesmo dia, só que com a Maldy, que não estava no dia da festa. Bom, tem uma resposta lógica, porém chata, e uma irrealista, porém interessante. Qual das duas vocês querem que eu explique para justificar esse erro? Nem sempre que eu perguntei isso, eu vou explicar as duas do mesmo jeito. A primeira explicação é de que, muito provavelmente, quando começaram a escrever o episódio Maldy Pie, os roteiristas ficaram mó tipo... Putz, precisamos criar uma personagem para ser a irmã da Pinkie Pie e queremos surpreendê-los com uma personagem nova. Mas se criarmos uma nova personagem, vai bagunçar a continuidade. E a nova personagem mesmo assim e finge que ela sempre existiu. Pronto. Mas podemos criar uma resposta nos baseando no próprio universo da série. A Maldy provavelmente estava por aí, sei lá, admirando pedras durante a festa, daí os pais dela arrastaram ela pra fora. É simples. Eu acho que o maior erro de toda essa situação é o fato da Limestone estar feliz na festa da Pinkie Pie. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Você entendeu? E teve mais um erro do episódio As Crônicas da Marca Especial. Tirar um Gente, o que pouco estavam dando pros da roteiristas marcação da tomarem pra boca. ter 2 erros vindos do mesmo episódio. No flashback da corrida da Rainbow Dash ambientado em Cloudsdale, tem essa potrinha terrestre assistindo a competição. Só que tem um detalhe. Na própria série é contado que apenas Pegasus e criaturas que voam conseguem andar em Cloudsdale. E esse é um caso de um erro que foi corrigido. Pois essa pônei até poderia estar usando aquele feitiço que permite com que ela ande em Cloudsdale, mas os próprios animadores reconheceram que isso foi um erro. Pois quando a mesma cena foi refeita no episódio A Nova Cutie Mark, eles corrigiram o design da personagem, colocando asas nela. E eu até que curti isso, porque pelo menos eles admitiram que isso foi um erro e consertaram de boa. Eu sinto que nessa época a equipe de produção de My Little Pony estava mais aberta a críticas, pois a equipe de produção da G5, meu Deus! Mas eles escreveram uma história cheia de erros, com mais furos que um queijo suíço, e quando questionados eles simplesmente metiam umas informações que não fazem sentido e que criavam mais furos de roteiro. Daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas não vai ser hoje porque esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até... Ai, meu Deus. Gente, eu não vou fazer um vídeo muito longo porque eu vou ir no dentista hoje, né? Infelizmente eu não vou poder fazer vídeo longo. Vocês provavelmente
Já Mas sabe, eu as espero que vocês narrativas gostem desse os meu fãs de My vídeo. Little Pony são bem criativos. Pois é, precisa ter uma mente com muita Agora bora criatividade tentar. pra criar teorias do tipo Apple Bloom é filho do Big Macintosh e da Applejack. Vou pegar esse tom de laranja. Eu já vi muita coisa chocante nesse. Caso você não saiba, essa é uma teoria que eu mencionei na parte 1 desse vídeo. Sobre teorias estranhas de Pessoal, eu vou colocar Eu tô trazendo a parte 2. essa camiseta que é tipo um amarelo torradito. Eu só tava falando Agora das eu vou teorias guardar estranhas. essa cor porque Algumas eu até amo essa fazem corzinha, algum como vocês sentido sabem. em comparação a outras, mas Se em vocês geral não são teorias sabem, eu estranhas. amo amarelo. Nesse vídeo não será diferente, eu também estarei falando de mais teorias estranhas. Daqui a pouco Porém, vocês vão são entender teorias por que eu tô estranhas que já foram pintando ele desmentidas na inteiro própria de amarelo. série, e que por algum motivo os fãs ainda acreditam fielmente nessas teorias. Mas enfim, eu não tô afim de enrolar muito, então vamos logo começar com o vídeo. Ok, só o nome dessa teoria vai fazer muita gente achar que ela é completamente estúpida e sem sentido. E hoje em dia ela realmente é. Mas antigamente ela até que fazia bastante sentido. Porque temos que relevar uma coisa. A Chrysalis apareceu pela primeira vez na segunda temporada. E a primeira vez que a Chrysalis e a Princesa Luna apareceram no mesmo lugar ao mesmo tempo foi lá na sexta temporada. Então eu realmente não julgo os fãs por terem acreditado nessa teoria por tanto tempo. Tá, agora vamos para a tal teoria. Os 2 últimos episódios da segunda temporada de My Little Pony são focados na estreia da rainha Chrysalis, que estava fingindo ser a Candace e assim permitir que os seus súditos invadissem Canterlot. No episódio tem até mesmo uma cena mó tensa, onde a Chrysalis e a Celestia brigam e a Celestia perde. Ou seja, a Chrysalis estava tão poderosa que ela solou um alicórnio. Se bem que parando pra pensar, a Chrysalis também é um alicórnio. E na hora em que a Chrysalis se revelou e os Changelings começaram a atacar Canterlot, uma dúvida permaneceu na cabeça dos fãs. Onde estava a Princesa Luna enquanto tudo isso rolava? Pois a Luna tinha aparecido no episódio anterior, fazendo uma vigia, e ela só deu as caras novamente na segunda parte do episódio, durante a festa de casamento, quando a Chrysalis já tinha sido derrotada. Então os fãs haviam criado a teoria de que, na verdade, a Chrysalis era a Princesa Luna disfarçada. Como se fosse uma versão 2.0 da Nightmare Moon. Olha, eu não vou mentir, seria um plot twist muito interessante se as duas realmente fossem a mesma personagem, e eles revelassem isso algumas temporadas depois, mas como eu já disse, essa teoria foi desmentida na sexta temporada. Mas e se eu te falar que mesmo antes deles revelarem que as duas não são a mesma personagem, a teoria já não fazia muito sentido? Pois temos que lembrar que antes da Chrysalis se revelar, ela estava fingindo ser a Princesa Candace. E enquanto a Luna estava fazendo uma vigia noturna, a Chrysalis ainda estava fingindo ser a Candace. Ou seja, as personagens estavam em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. E sobre o sumiço da Luna durante o ataque da Chrysalis, é muito provável que ela estava dormindo, pois ela trabalha a noite inteira, então ela dorme durante o dia, tanto que ela só foi aparecer no casamento quando já estava de noite. Então sim, essa era uma boa teoria, mais ou menos. Agora, essa aqui não é apenas uma teoria, mas sim um nicho de teorias envolvendo novamente a Princesa Chrysalis. Pois ela é um alicórnio, certo? E alicórnios no mundo de Equestria não são tão comuns, ou pelo menos não eram tão comuns. Então as pessoas começaram a teorizar sobre o que levou ela a se tornar um alicórnio. Por exemplo, alguns teorizavam de que ela era a mãe da Candace, ou de que ela era a rainha Parábola, ou que talvez ela fosse só, sei lá, algum alicórnio que acabou se corrompendo. Mas já vou tirando o cavalinho da chuva de quem criou essas teorias. Pois nos quadrinhos é revelado a origem da Candace, de onde ela surgiu, como ela nasceu. E nos é revelado que ela já nasceu no formato Changeling. Ela já nasceu unicórnio. Ela literalmente brotou de uma árvore com a aparência de Changeling dela. Ou seja, ela nasceu assim. E sem falar que não faz sentido ela ser a mãe da Candace, só pelo fato dela ser um unicórnio, já que a Candace não nasceu unicórnio. Pra finalizar, temos um tópico bem parecido com o anterior. Só que ao invés de teoria sobre o parentesco da Chrysalis, é sobre a Opaline, a vilã da nova geração de My Little Pony. Já que como a G5 está fazendo um trabalho não muito competente em explicar pra gente a lore que eles estão tentando estabelecer, demorando muito pra explicar coisas básicas, os fãs começaram a criar muitas teorias. Principalmente sobre a Opaline. E as principais teorias são: Opaline é filha da Candace, ela é tipo uma versão Nightmare Moon da Twilight ou da Flurry Heart, ou até mesmo que ela fosse a Radiant Hope, a amiga de infância do Rei Sombra. Mas já vou avisando que nenhuma dessas teorias faz o menor sentido, pois é revelado que quando a Opaline era criança, a Celeste e a Luna também eram crianças. Ou seja, ela é muito mais velha do que qualquer uma dessas personagens que estão teorizando ser ela. Olha, esse vídeo não é muito focado na minha opinião, mas eu acho que de todas as teorias que criaram sobre a Opaline, a única que realmente faz sentido é de que ela era, sei lá, conhecida da Twilight, amiga, pupila dela, alguma coisa assim. Mas como eu acabei de falar, a G5 enrola demais
pra explicar coisas simples da história pra gente. Então, no final das contas, eu nem julgo tanto os fãs por criarem essas teorias tão bizonhas. Eu sei que vocês detestam essa parte do vídeo, mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a vocês, membros do canal. E tchau, até os próximos vídeos. Um pedido bem frequente entre os fãs de My Little Pony durante vários anos é de que a princesa Candace, governadora do Império de Cristal, ganhasse um pouco mais de destaque na série. Pois durante as temporadas ela era vista apenas como uma personagem meio que secundária, ela tinha sim a sua importância para a história, mas tempo de tela era o que faltava. Sem falar que a sua origem era bem misteriosa. E bom, a G4 de My Little Pony infelizmente acabou em 2019, o que fez os fãs pensarem que a Candace nunca teria o destaque que ela merecia. Porém, alguns dias atrás, os fãs foram surpreendidos, pois foi lançado o quadrinho My Little Pony Rise of Candace, traduzindo My Little Pony, a origem de Candace. Um quadrinho que prometia contar a origem da Candace, sobre sua infância, como ela ganhou aquele marque e sobre como ela se tornou a princesa do Império de Cristal. Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Belibeleal e hoje vamos fazer uma pequena análise do mais novo quadrinho sobre a origem da Candace. A história começa com alguns pensamentos da Candace, já que quem vai narrar os eventos é ela, e a história começa com a Candace lembrando dos seus primeiros dias de vida, quando ela era apenas um bebezinho que foi abandonado em um vilarejo apenas de pôneis terrestres. E vale a pena mencionar que ela nasceu como um Pégaso, e ela era amada por todos, pois ela era extremamente carismática e prestativa para os moradores. Só que um dia a magia dos pôneis do vilarejo começou a sumir, e a mãe adotiva da Candace fala que isso é culpa de uma pônei chamada Prismia, que é uma pônei que sugava o amor dos pôneis e que já tem vários anos que eles têm medo dela. E enquanto as duas estavam conversando sobre deixar o vilarejo para se protegerem, a Prismia aparece. Daí ela suga o amor da mãe adotiva da Candace e quando ela vai tentar fazer a mesma coisa com a Candace, ela é impedida. Mas daí chega a Celestia atrasada pra caramba, fala que vai mandar a Prismia pro Tártaro, só que a Candace não deixa. Essa já é a minha primeira reclamação. Essa parte de como a Candace derrotou a Prismia é muito estranha, porque não mostra como ela conseguiu derrotar a Prismia, isso literalmente acontece fora de quadro, e a redenção dela aconteceu em 5 segundos. Sendo assim, ela bateu o recorde da Starlight de redenção mais rápida. Sem falar que o argumento que a Candace usa para convencer a Celestia de não mandar a Prismia pro Tártaro não faz sentido, já que ela fala que os moradores do vilarejo acolheram ela tão bem que eles seriam bons o suficiente para perdoar a Prismia. Sim, ela achava que eles terem adotado um bebê abandonado que só fazia boas ações para todo mundo é a mesma coisa que perdoar uma doida que sugou o amor de todos eles. E por mais absurdo que pareça, a Celestia se convenceu disso. E graças a essa ação, a Candace ganha a sua Kirumark, o seu icônico coração de cristal. E a Celestia, ao testemunhar essa cena, fica extremamente chocada. E ela vai conversar com a mãe adotiva da Candace sobre ela ir morar em Canterlot. Por mais que a Candace ficou bem triste com essa notícia, ela ocasionalmente começa a se acostumar. E ela, inclusive, começa a morar com a Celestia no palácio e começa a frequentar a escola dela para unicórnios superdotados, mesmo ela claramente não sendo um unicórnio. E depois disso não tem nada demais, são só algumas páginas da Candace falando como é viver em Canterlot, como a vida lá era diferente, blá blá blá. O que vale a pena mencionar é que durante esse tempo ela começou a fazer trabalho voluntário numa creche. E ela expressa como algum dia ela gostaria de ser professora, porque ela adorava crianças. Mas pulando pra parte realmente interessante, durante uma noite, Canterlot começa a ser atacada por dragões. E a Candace até tenta participar do ataque contra os dragões, mas ela acaba falhando. E a Celestia ordena que ela evacue os alunos da creche. Mas no meio do caminho, ela acaba encontrando um dos dragões. E as duas simplesmente têm uma conversa. A Candace convence a Dragoa de ir embora junto com o exército dela, e daí, literalmente do nada, ela vira um unicórnio. O que praticamente confirma a minha teoria desse último vídeo. Um pônei pode se tornar um unicórnio simplesmente através de magia, não por merecer. Eu sou tipo o Bruno Madrigal, eu consigo ver o futuro. E o meu ponto de vista em relação a essa parte da história é que o motivo dela ter ganhado um chifre aqui é muito forçado. E depois vem gente falar que a Sunny que não merecia virar um unicórnio. Se fosse fácil assim, a Fluttershy teria virado unicórnio também lá na primeira temporada. E logo após isso, a Celestia finalmente conta a verdade sobre o passado da Candace e o motivo da sua vida para Canterlot. É porque ela estava destinada a virar uma princesa, pois ela é descendente da Amori, a primeira princesa do Império de Cristal. E ela também diz que suspeitava que os pais da Candace só abandonaram ela no vilarejo
porque queriam evitar o destino dela. Daí a Candace fala que isso ainda é muito confuso pra ela, mas a Celeste simplesmente fala que com o tempo essas dúvidas iriam sumir. E a história acaba com a Celeste apresentando a Candace pra Twilight criança. E esse foi o quadrinho da origem da Candace. A história desse quadrinho é ruim? Na minha opinião, não, nem de longe. Eu achei muito interessante como eles exploraram melhor essa relação da Candace com a Celestia. Porque antes, a relação delas era resumida apenas a Celestia considerando ela uma espécie de sobrinha. Mas aqui eles demonstraram isso com muito mais detalhes. E eu gosto muito como os personagens não estão descaracterizados aqui. Mas nem tudo são flores, porque pra mim, esse quadrinho também tá repleto de defeitos gritantes. Como eu disse, eu não achei a história ruim. O problema é como ela foi escrita. Já que aqui tudo é muito apressado. Tipo a Prismia e a Dragoa que invadiu o Canterlot se redimem com 10 segundos de conversa. E isso faz parecer que as conquistas da Candace não foram merecidas. E eu também sinto que focaram em uns detalhes bem desnecessários. Tipo, eles podiam ter explicado melhor esse parentesco da Candace com a princesa Mori, ou então elaborar por que os pais dela a abandonaram, já que a Celeste tinha suspeita de que eles queriam evitar seu destino. Que destino seria esse? O ataque da Chrysalis dos Changelings ou a volta do Rei Sombra? E como eles sabiam disso? Ou então, como eles supostamente sabiam sobre o destino da Candace de herdar o Império de Cristal, sendo que ele havia desaparecido e ninguém sabia quando ou se ele sequer iria voltar. Então, na minha opinião, esse quadrinho é legalzinho, mas ele não atendeu todas as expectativas que ele estava propondo. Mas enfim, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem concordar ou discordar de mim à vontade. Comenta aí nos comentários o que você achou dessa review, ou o que você achou do quadrinho em geral. Comenta à vontade que eu leio todos os comentários. Muitíssimo obrigado aos nossos queridos membros do canal. E tchau, até os próximos. As irmãs princesas de Maleropone, Celeste e Luna são personagens que deixaram muitos fãs frustrados. E nem é por causa das personagens em si, mas por causa da sua história de origem. No caso, a falta dela. Pois é muito estranho como as governadoras de Equestria, que são duas das pôneis mais poderosas do desenho, têm uma história de origem tão escassa. E foi com isso em mente que em 2014 foi lançado o Diário das Duas Irmãs, que é um livro escrito pela Celeste e pela Luna para documentar o início das suas vidas governando Equestria. Só que esse livro tem tanta coisa errada que os fãs optaram por ignorar a existência dele. E por isso eu decidi ler e fazer um resumo bem resumido desse livro caótico. E bota resumido nisso, pois esse livro é bem parecido com aquele outro diário da Celeste e da Luna, só que do Equestria Girls. Pois o livro fica revezando entre as partes que a Celeste escreve e depois as partes que a Luna escreve. E assim como aquele outro livro, esse é tão desnecessariamente enrolador quanto. É sério, esse livro deve ter umas 5 ou 6 páginas apenas descrevendo a decoração de um castelo. Então eu quero resumir o máximo que eu posso para que vocês não morram de tédio enquanto assistem o meu vídeo. Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelial, não muito animada, pois hoje vamos ver essa obra literária que eu apelidei carinhosamente de furo de roteiro em formato de livro. O livro começa com a Celeste dando vários detalhes chatos sobre a coroação dela e da Luna. Pois em um dia aleatório, as duas irmãs foram chamadas pelos líderes dos unicórnios, Pegasus e pôneis terrestres para serem as novas governadoras da recém-descoberta Equestria. Recém-descoberta é uma ova, porque o Grogar já tinha dominado o lugar muito tempo antes disso. Esse livro revela uma coisa interessante, que a Celeste e a Luna não viraram princesas por serem da realeza ou algo do tipo, mas sim unicamente porque elas eram unicórnios, já que além deles serem poderosos, eles representavam todas as espécies de pôneis. Eu só não vou falar que isso não faz sentido porque eu vou dar o benefício da dúvida ao imaginar que nessa época outras espécies não eram tão próximas dos pôneis. Ou então eles não moravam em Equestria ainda. Então eles imaginavam que Equestria seria uma terra habitada apenas por pôneis. Por isso que eles escolheram as irmãs para representar justamente essa espécie. Mas ainda não faz sentido, porque dá a entender que elas foram as primeiras governadoras de Equestria. Tanto que nesse vídeo aí eu provo como essa personagem possa ter sido a primeira. E eu sei que a gente tá gastando muito tempo nesse capítulo, mas ele só prova como os roteiristas da G5 não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Pois na G5 é revelado que a princesa Celeste e a Luna vieram de Scarlos. Então eu acho que se isso fosse algo tão relevante para a história de Maleropone em si, mencionar a existência desse lugar teria sido importante nesse livro. Mas enfim, um dos dois detalhes curiosos que esse livro apresenta é que o Starville provavelmente é imortal, pois aqui ele é uma espécie de tutor das irmãs desde a literal fundação de Equestria. E sem contar que nos quadrinhos é mostrado que ele cuida delas desde que elas eram crianças. Lembrando que ambas têm mais de 2.000 anos de idade. E também tem o fato de que as irmãs ganharam suas belas marcas já velhas,
tanto que na sua coroação elas ainda não tinham. E o próximo capítulo tem um furo de roteiro monstruoso. Pois essa parte do livro é sobre a construção do antigo castelo das Irmãs Princesas. Mas aqui diz que o castelo foi construído em cima da Árvore da Harmonia. Minha filha Sendo que ela só 2.0. foi surgir depois que os Tazmil e os pilares de Equestria se sacrificaram para conter o Porém das Sombras. E a história desse livro Minhas se passa outras antes filhas dos Tazmil fazer 2.0. isso. Mas tem um detalhe realmente Eu tenho interessante muita sobre filha. esse capítulo. Pois a Luna, ao falar com a Mantícora que estava impedindo a construção do castelo, percebe que ela consegue entender o que ele fala. Minha favorita, E descobre que eles Gigi. estavam invadindo a casa Gente, dele eu fiz durante a isso daqui construção. que era pra ser E o o terceiro PNG das capítulo é sobre a Luna personagens. fazendo uma pegadinha Só com a que princesa eu nunca vou Platinum, a fazer antiga uma princesa série. dos Eu unicórnios, não sei por pois que eu ela fiz zombou do agora. fato das irmãs não terem marcas e por ela não aprovar a Amo ideia a do novo Connie. governo de Ela é Equestria, minha favorita. porque foi o pai dela quem concordou com esse plano. Mas a Luna admite que ela exagerou com a pegadinha e as duas viram amiguinhas. A única coisa realmente importante nesse capítulo é que o Tazmil ensina para Celestia aquele feitiço inacabado do episódio A Cura do Mistério Mágico e aquele feitiço do pergaminho para viajar no tempo. O quarto capítulo começa com a Luna descobrindo a existência de zebras. E as zebras Não moram em me uma parte da perguntem nada floresta de sobre Everfree, isso, usando por um escudo favor. de Só magia não para evitar perguntem. predadores. E foi isso. Eu vou deixar o desenho como É capa. dito que as zebras moram na floresta de Everfree, sendo que na verdade é Tchau. um vídeo moderno